Sejam bem-vindos ao podcast da ACEDIC. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa, um jovem muito especial, mas antes de iniciar essa entrevista, esse bate-papo, eu vou pedir para que você nos siga nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas no LinkedIn, no Instagram também, porque isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e a gente consiga divulgar esse trabalho maravilhoso que a ACEDIC está fazendo aqui na região. Show. Como é que tá, Vitor? Muito bem, obrigado. Primeiramente, é um prazer imenso compartilhar esse momento com vocês, bater um papo aqui. Eu acho que é um papo que promete fluir bem. A gente conversou um pouquinho antes. Eu tô animado, tô com uma expectativa alta. Para mim é uma oportunidade muito boa de falar sobre o Líderes em Movimento e eu não podia desperdiçar essa oportunidade. Então, tô aqui muito agradecido e honrado. A gente agradece você pela sua presença aqui. O Líderes nasceu da ACEDIC, né? E é um movimento que hoje é muito importante para nós, porque o Líderes ele faz a conexão do presente com o futuro. Vocês são a geração que vai suceder a mim e a outros, né, que estão por aí. Então, para nós é uma alegria você estar aqui, né? A gente pode ter um papinho, conversar um pouquinho sobre o Líderes, né? E você contar um pouquinho da sua história, o que o Líderes vai fazer para frente. Legal. Pois é, conta pra gente, acabou de assumir, né, a presidência do Líderes em Movimento, e o que isso representa para você? Eu ingressei no Líderes há cerca de 2 anos, então a minha história dentro do Instituto ela é recente. O ciclo de formação dentro do Líderes em Movimento é de 2 anos. A gente entra como trainee, e a partir dos semestres, das evoluções, a gente vai adquirindo mais experiência dentro do Instituto. Passei por diretoria antes de me tornar presidente, eu fui diretor de formação. Depois vou contar um pouquinho mais sobre o trabalho de cada um e o que a gente faz lá dentro e o que eu fiz durante esse período de formação. Mas antes eu já fazia outras coisas, né? Acho que é importante até destacar como eu conheci o Líderes. Eu conheci o Líderes através de um amigo, eu jogava bola com ele nos finais de semana e ele falou, olha, tem um negócio que eu acho que é pra você. Eu acho que tem a sua cara. Tamo conta, eu quero saber o que é. O Thiago Lavorato, ele me apresentou e falou, olha, o Líderes em Movimento, na época se chamava Líderes do Futuro, hoje Líderes em Movimento, é um grupo de formação de liderança, resumidamente, né? E ele me explicou, olha, a gente fez um fórum aqui recente, nós fazemos e assistimos e promovemos algumas palestras internas, debatemos livros, produzimos artigos, e aí me contou um pouco sobre o que era aquele instituto, na visão dele, na experiência dele, por que aquilo era interessante para mim. Eu falei, olha, eu conheço algo semelhante, mas eu não sabia que isso existia em Colatina. Para mim é uma surpresa bacana. Me informei sobre o processo seletivo, quando abriam as inscrições, como é que eu fazia para poder ingressar. Ele me deu algumas diretrizes e eu fiquei aguardando o momento da oportunidade surgir para eu poder participar também, né? Inclusive, uma coisa que me chamou bastante atenção, me lembro bastante nitidez na época, foi o fórum. O fórum é uma entrega que o Líderes faz anualmente para a sociedade, dando uma amostra daquilo que a gente faz semanalmente nos nossos encontros, né? Uma tarde, início de noite, onde a gente se reúne e abre para a sociedade a oportunidade de assistir algumas palestras de temas que são relevantes para a gente. E o fórum é uma provocação, né, Vitor? Vamos colocar, né? Porque vocês trazem personalidades de fora do município, né? Vocês trazem pessoas de sucesso, que não são só de sucesso, mas tiveram seus probleminhas na vida, né? Suas histórias normais. Esse ser humano, porque acho que todo mundo nasceu com sucesso, né? Quando a pessoa destaca, quando a pessoa destaca de sucesso, todo mundo acha que nasceu do sucesso já, né? Verdade. Todo mundo tem uma caminhada mais complicada para chegar até lá. Então fora ele é interessante. Né? Essas pessoas, elas aceitam de bom grado participar dos eventos que a gente promove, porque elas acreditam no nosso trabalho. E quando eu olhei as pessoas que estavam
participando do fórum, né, eu falei, poxa, eu sigo essas pessoas, eu gosto delas, elas vieram aqui em Colatina para falar com vocês, para conversar com vocês, para trazer conhecimento de uma maneira muito barata, digamos assim, né, muito gratuita, muito entregue mesmo, né. É uma grande entrega, é isso que eu percebo. E Vitor, você sabe que eu tenho orgulho de dizer que eu já participei algumas vezes, né, do fórum uma vez, acho que foi um dos primeiros fóruns que vocês fizeram, e tive a oportunidade também de abrir o ano de 2025, né, ser a primeira palestrante de vocês. E sinto um orgulho imenso, imenso, porque eu venho acompanhando, né, não é só aquele momento, a gente cria relacionamento, né, é mais um networking ali que a gente faz. E depois eu vou acompanhando vocês, né? Fiz grandes amigos e estou acompanhando. Eu falei agora da abertura de 2024, mas eu acho que a primeira vez foi antes da pandemia. Foi, acho que na semana que aconteceu a pandemia, eu fiz a palestra para vocês, né? Para um grupo, e foi tão bacana. E hoje eu vejo essa galera brilhando, sabe? O pessoal desenvolvendo, montando as suas próprias empresas, né? E eu fico fascinada. E a gente troca até hoje. Essas pessoas me procuram e falam, olha, o que você acha disso, né? E muitas das vezes eu contrato também para trabalhar, sabe? Para prestar serviço, na verdade, né? Para Bagu, sabe? E é um orgulho imenso, imenso, imenso. Queria te perguntar também, como é que você enxerga o papel dessa nova geração no desenvolvimento da região aqui de Colatina? A gente sabe que tem outros, né, outras instituições também, que acho que em Vitória, né? O Líderes começou por Vitória, na verdade o Líderes, o Líderes ele começou, na verdade, pelo Gerdau, no sul, né? E aí o Espírito Santo em Ação esteve lá e trouxe para Vitória o primeiro instituto, né, de líderes. E aí depois se espalhou pelo estado, né? Então ele aconteceu dessa forma. Eu fazia questão de compartilhar com os meus colegas de Aracruz, de Vitória, de Linhares, de Cachoeiro. São institutos semelhantes que existem lá, com a mesma pegada, com o mesmo propósito que o Líderes em Movimento. E eles certamente vão assistir, vão acompanhar. Vou tirar uma onda, olha, participei de um podcast aqui né? Então vou tirar uma onda com eles. Claro, de forma saudável, né? Na esportiva. Mas eu aproveito para mandar também um abraço, um alô para todo mundo. Se estiver assistindo, aproveita e comenta também, vai ser legal, né? Pede para seguir a gente, com né? Certeza, vou fazer olha, você é só um dos primeiros, tem muita gente de peso para vir aqui nessa mesa. Vamos lá. O que vocês pensam, como a Soraya perguntou, o que vocês pensam nisso, né? Qual é o propósito? O que o Líderes quer deixar? Porque o nosso trabalho é trabalhar com Colatina e região, né? Então o que nós que estamos junto com vocês e o que vocês pensam no propósito do Líderes para Colatina e região? O propósito, o dia a dia do Líderes, ele é muito claro no que diz respeito à sua vocação. O que o Líderes pretende é basicamente ajudar a formar a nova geração de lideranças dentro da nossa região. Para isso a gente trabalha de diversas formas. O que eu observo, Lemar e Soraya, lá dentro do nosso instituto é o seguinte: as pessoas que chegam lá, elas já têm uma vocação natural. Elas querem aprender mais, elas querem se preparar, elas querem conversar, querem construir ideias e ideais para poder usar na sua vida cotidiana, para usar no seu trabalho, para usar na sua igreja, na sociedade de um modo geral. Então, o que a gente quer fazer, de forma bem básica, é ajudar e promover e preparar bem a nova liderança. A gente trabalha dentro do nosso instituto, tem as nossas visões, a nossa missão, os nossos valores. Um dos papéis da presidência, e é o que me cabe nesse momento, é fazer e cultivar e manter esses valores, mas isso é bem enraizado no nosso grupo. A gente fala coisas e trata sobre coisas que vão além da liderança. Eu vou te explicar de uma outra forma. Eu vou explicar dizendo aquilo que o Líderes não é. O Líderes não é uma escolinha onde você senta numa cadeira com um caderninho na mão, uma apostila e anota. Liderar 2 pontos. E aí tem uma definição. Não é isso.
é uma coisa mais prática, é uma coisa mais vivida no dia a dia. Vivência mesmo. Vivência, você foi perfeito na palavra, vivência. Uma coisa, e conectando com o que você disse anteriormente a respeito de contar os segredos, a trajetória, aquilo que deu certo e errado, a gente tenta fazer isso também, compartilhando ideias, conhecimento, histórias que vão nos ajudar a ser uma pessoa e um líder de fato, um líder melhor. Acho que tem que ter bastante humildade. Pode parecer clichê o que eu vou dizer, mas para mim é uma grande verdade. Tem que ter bastante humildade para mim, para os meus colegas, sentar num espaço como a gente senta, mesmo muitos deles já tendo posições de destaque nos lugares onde eles estão, né? Mas ser humilde de sentar e falar assim, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender mais. Humilde também para compartilhar suas ideias. É isso, né, Vitor? Eu considero que Isso é sabedoria, né? Porque, igual você falou do fórum, que as pessoas vêm, na minha vida eu aprendi que o que você compartilha nada mais é do que você aprendeu. Então você não vai deixar isso dentro do cérebro. Você guardou ali para quê? Só para você? Compartilha. Então quando você fala que vem os convidados de vocês para o fórum, a Soraya vai lá falar, é compartilhar o conhecimento. Então isso é importante e isso é interessante do que você falou aí agora. Compartilhar aquilo que você tem dentro de você. E quero aproveitar esse gancho também para falar o seguinte, a gente tem uma sucessão, né, de empresas, né, que começa com uma geração e vai para outra geração, e esse trabalho que vocês fazem eu vejo de grande importância, por quê? Justamente para que essa sucessão se dê, né? Uhum. Eu tenho uma frase que fala assim, que a primeira geração é muito rica, a segunda geração nem tanto, e a terceira aquilo vai se destruindo, né, ao longo do tempo. E ver o trabalho que vocês estão fazendo é importante porque a gente olha para isso e fala assim, peraí, estão construindo o futuro, construir. A frasezinha, Soraya, me permite, eu sou o mais velho da casa, pai rico, filho nobre, neto pobre. É isso, eu não sou boa nos ditados, mas é isso. A gente tem uma responsabilidade a partir do momento que a gente recebe um voto de confiança da sociedade que participa e colabora, da CEDIC que participa, colabora, mantém o Líderes em Movimento. A gente tem alguns degraus a mais de responsabilidade nessa história e o que a gente quer de fato é retribuir. Primeiro, fazendo bem o nosso papel lá dentro, cumprindo bem as nossas tarefas. As nossas primeiras responsabilidades lá dentro são de manter, e é a gente que organiza tudo, a gente faz o negócio todo dentro dos semestres. Uhum. Mas além de fazer bem feito aquilo que já é da nossa programação, a gente entrega bons resultados para a sociedade a partir do momento que a gente não só forma as pessoas, mas entrega um fórum, por exemplo. Deixa eu só você citou esses semestres. Ele é feito por módulos? São 4 estágios. O ciclo de formação completo de um associado, ele contempla 4 estágios. Você entra como trainee, depois vira associado nível 1, 2 e 3. A partir do momento que você conclui o nível 3, você vira associado alumni e fica desobrigado com líderes, desobrigado de participar com frequência, produzir os artigos, dos debates, continua sendo bem-vindo como colaborador, como apoiador, mas depois desse ciclo de formação de 4 semestres, você está mais livre. E o legal é que muitas vezes dessas pessoas que passam por esse ciclo continuam apoiando e promovendo líderes de alguma forma que demonstra um sinal de gratidão. Eu vejo que é um discurso repetido entre as pessoas que já passaram pelas fileiras do Líderes, a questão de dizer que o Líderes é um abridor de portas, ajuda a mudar o pensamento, um divisor de águas, são frases repetidas. Certamente as pessoas que estão me ouvindo agora... É gratidão, você acha que é gratidão ou passa a ser pertencimento? Fazer parte daquilo ali? Porque quando você fala gratidão, me fez um bem. Porque vocês compartilham, né, o conhecimento. E aí a pessoa acaba,
pertencendo a esse grupo, esse movimento. E por que eu falo isso? Eu estou no movimento associativismo há muitos anos. E eu não sei viver sem ele. Eu adoro. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Porque eu acredito que a sociedade, quando você quer uma sociedade melhor, você precisa estar participando da melhoria dela. E no Líderes que eu sinto, na verdade eu não tive nenhum papel no início do Líderes Vitória, mas eu morava em Vitória e participei um bom tempo quando o Líderes começou em Vitória. E depois você via hoje, né? Eles são independentes, como vocês são aqui, mas todo mundo pertence, todo mundo quer continuar, todo mundo quer ir lá, sente falta, né, daquele ambiente saudável e de conhecimento, né? Eu concordo. Eu acho que tem uma sensação de pertencimento muito grande. Muitos dos nossos associados alumnis, eles carregam isso e lembram com orgulho o fato de terem participado de um instituto como o nosso. Eu conheci o Líderes aqui, conheci outros institutos anteriormente, antes até de conhecer o Líderes em Movimento, e eu vi as pessoas já falando daqueles outros institutos com orgulho, né, falando e com brilho nos olhos de como funcionava e como tinha feito bem, e como tinha aberto portas, e como tinham conhecido pessoas, e como tinha mudado o pensamento, amadurecido o pensamento. Então eu acho que pertencimento, mesmo que a pessoa já passou pelo ciclo de formação, é uma coisa verdadeira. Se a gente pegar o Líderes e transformar numa outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que essas pessoas vão sentir de alguma forma. Poxa, transformaram o Líderes em qualquer outra coisa que não fosse aquilo mesmo que ele foi proposto para ser, que foi escrito, pensado e planejado e executado com tanto carinho pelas gerações anteriores, eles vão sentir. E essa é a nossa missão. Fazer com que o Líderes daqui a 10 anos, 20 anos, seja, lógico, que a gente quer que ele trabalhe melhor, que ele seja mais bem sucedido ainda do que ele é hoje, mas que ele seja um instituto formador como ele foi pensado no início, com propósito, com visão, com missão, com seus valores bem enraizados. Então acho que é por aí, pertencimento eu não tinha pensado tão bem nisso, eu achei que a gratidão seria a palavra, e não tá errada, não tá errada, não. Mas um pertencimento, uma sensação de um entrosamento ali da turma é legal. Você sabe que eu me sinto pertencente, né? Eu me sinto madrinha, um pouco madrinha, sabe? Porque é um grupo muito bacana de trabalhar, né? E eu queria fazer um comentário aqui. Olha que oportunidade, né, que a gente está tendo desse podcast da CEDIC, de poder dar voz e comentar algumas coisas que chegam a gente que não são verdades, né? Mas antes de eu comentar, eu vou pedir mais uma vez que você, dê o seu like, não deixe de seguir a gente, de curtir a página, indicar para todo mundo, porque a gente vem trazer esclarecimento aqui e desmistificar alguns pontos. Eu vou desmistificar um agora. Por quê? Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: mas o Líderes, ele é só para os filhos dos empresários. Não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Tem muita gente que está ali, ralando no dia a dia, sabe? E quando eu vou falar, as pessoas, não, porque é o filho do fulano que é dono não sei de quê. Sempre vem esse comentário, e não escutei isso só uma vez, escuto isso várias vezes, todas as vezes que eu apareço nas minhas redes sociais, junto com Líderes, né? As pessoas, mas e aí, como é que a gente faz para entrar sem ser o filho de alguém importante na cidade? Eu falo, é só você se inscrever que você vai ser muito bem-vindo. É só você ter vontade, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade de falar, de esclarecer isso aqui. E mais um ponto antes, né, de abrir para você falar, eu queria colocar também que é um desabrochar, sabe? Por isso que eu me sinto tão grata de fazer palestra para vocês, doar ali o meu tempo, porque eu tenho colaboradores dentro da Bagô que estiveram com vocês e você vê saindo de A para Z. Não é de A para B nem para C, é de A para Z, sabe? A Laísa, que estava agora, né? Acabou de encerrar um ciclo agora. Foi um desabrochar, sabe? De você ver uma menina que estava ali no dia a dia e de repente criar protagonismo. Então, é o que a nossa geração quer deixar de legado, né? Enfim.
É isso. O que o Líderes não é definitivamente uma panela. A gente tem gente... Bem definido. Não é panela. Não é panela. A gente quer que outras pessoas participem do Líderes, quer que outras pessoas conheçam, quer ter o nome do Líderes divulgado, difundido na nossa sociedade, né? Que tenha mais penetração, que as pessoas... eu acho que isso já existe, é uma definição boa da marca, mas a gente precisa de mais. A gente precisa desse mais, desmistificar essas coisas todas. Uma coisa boa para fazer, vou fazer o meu merchan aqui, seguir o Líderes nas redes sociais, acessar o Instagram, digitar lá Líderes em Movimento, clicar em seguir e acompanhar o que a gente faz. Essa é uma primeira coisa a fazer. Se a pessoa tem mais de 21 anos, menos de 35, já fica acompanhando ali cada final de semestre, lá para perto de maio, junho, novembro, dezembro, a gente vai começar a divulgar o nosso processo seletivo para atrair mais pessoas, para não ficar na panela. A gente não tem Vocês, desculpa te cortar mais uma vez. Vocês têm um site? Não temos site ainda. A gente trabalha com as redes sociais, com o Instagram. É a nossa principal ferramenta de comunicação hoje. Porque eu acho que seria uma coisa boa para o Líderes a questão da inscrição através do site, né? Eu vejo quando vocês postam, né? Porque eu acompanho. Mas algum lugar que assim a pessoa possa facilitar, né? Facilitar essa aproximação, essa conversa, estar mais olhando mais próximo, né? Uma opinião, né? Acho que seria uma boa, por exemplo, que vocês escrevem os artigos podem estar no site. E a gente pode até divulgar no nosso site também, né? Para que seja um link para que as pessoas cheguem até vocês. Por que não? Eu vi a sugestão, né? Na época a Gazeta era no jornal impresso, lá em Vitória, né? Muitos jovens mandavam os artigos para a Gazeta. Então alguns mandaram e saiu na Gazeta. Então acho que isso é interessante, porque mostrar a opinião de vocês, compartilhar esse conhecimento que vocês têm lá dentro, né? E esse pensamento. Eu acho que, presidente, vale a pena o senhor pensar. Tá no planejamento, não é uma coisa que vai acontecer de imediato, mas a gente tem, inclusive dentro do Líderes, e infelizmente hoje só fica dentro do nosso núcleo, a gente acaba não externando isso, melhor dizendo. Mas a gente faz, em alguns semestres, concursos de artigos. As pessoas se dedicam realmente a escrever os melhores artigos, não só escrever por escrever, são escritas para poder mostrar um bom serviço. A gente pede ajuda dos nossos alunos para poder fazer a avaliação e escolher o melhor desses artigos. Existe uma ideia de fazer a publicação dos principais artigos, aqueles que forem mais bem redigidos. E aí é um bom incentivador. Bacana. A gente tem uma coisa dentro dos nossos semestres que é uma espécie de uma competição entre nós. A gente cria um ranking de engajamento. Cada atividade realizada, desde presença ao cumprimento das obrigações, elas valem ponto. Por exemplo, produzir um artigo, fez uma mediação de um evento, isso conta ponto, ele é somado, e a gente faz a divulgação periódica desse ranking para as pessoas, primeiro se estimular aquela boa competição, muitas vezes acirrada, diga-se de passagem, mas uma competição sempre saudável, para ver quem produz mais e produz melhor. Uma forma de produzir melhor é fazer essa competição pelo melhor artigo, e a gente tem o plano de pegar esses melhores artigos e divulgar. Inicialmente, o que a gente tem de ferramenta de comunicação é um Instagram. Então vai ser através dele que nós vamos já iniciar essa próxima atividade também. E aí, aquilo que a gente produz de conhecimento começa, através dessa ferramenta, a ser também divulgado, e as pessoas têm a oportunidade de interagir de alguma forma conosco. Por isso, também siga o Instagram do Líderes em Movimento. Isso aí. A gente tá ficando bom nesse negócio, né? E Vitor, sei também que vocês fazem leituras de livros, né? Como que funciona isso? De onde surge? Agora a gente vai ler esse livro, vai discutir. Me conta um pouquinho. A inspiração para a busca dos livros tá voltada nos nossos valores mesmo. A gente conversa no dia a dia sobre empreendedorismo,
negócios, liberdade, livre mercado, democracia. São alguns temas que permeiam, liderança, claro, são alguns temas que permeiam o nosso debate. Então, os livros que a gente escolhe, eles normalmente têm algo relacionado a isso. Está tudo dentro dos nossos valores, está tudo dentro daquela cartilha, digamos assim, que nós temos para seguir. E aí essa escolha são 3 livros por semestre. A gente faz a leitura deles individualmente, mas existe um evento para poder compartilhar as ideias, os aprendizados que cada um desses livros tiveram. Então a gente, durante o calendário que a gente tem de cada semestre, 3 datas são separadas para podemos fazer essas discussões. E aí a gente aprofunda o conhecimento. É legal que o mesmo livro, lido por pessoas diferentes, tem ideias diferentes sendo produzidas ali, e a gente compartilha tudo e vê o que o outro pensou. Então é fonte de geração de conhecimento mesmo. Uhum. Eu participo de um clube do livro, né? Por isso que eu fiz esse questionamento, porque a gente também tem uma filosofia, tem uma linha de raciocínio, só que algumas vezes a gente opta por ler livros que são contrários ao que a gente pensa, o que a gente idealiza, justamente para entender o outro lado. Vocês têm essa visão também? A gente tem uma outra coisa que é igualmente legal, eu diria. Dentro do calendário a gente coloca uma data para fazer uma espécie de debate. A gente chama isso de júri simulado. A gente pega 2 duplas normalmente, e essas 2 duplas vão defender ideias antagônicas, extremamente opostas uma da outra, tentando convencer os demais, os ouvintes, a mudar de opinião, ou ter opinião favorável a uma dessas 2 ideias. Então, quem tiver mais adeptos à sua ideia, ganha o júri simulado. Isso vale um ponto para o ranking, gera engajamento. Então, os debates são bem acalorados. Eu tive a oportunidade de participar de um desses debates, é muito legal. Você se prepara, mesmo na ocasião, eu nem acreditava naquela ideia que eu estava defendendo. Tem muita gente que muda de opinião, que é convencida. No meu caso, pelo menos não foi assim, mas foi um excelente exercício de leitura, você ser exposto a ideias com as quais você não concorda, você fazer o exercício de retórica, de oratória, de convencimento, fora que você vai ter que, de fato, se aprofundar num tema e tocar numa ferida, ou tocar num tema que é sensível para você, ou que você passa batido no dia a dia, ou algo que você nunca pensou. E aí você leva... Às vezes quanta gente tem opinião sobre temas que nunca parou para estudar de fato, né? Isso acontece com todo mundo. Então, nessa ocasião, por exemplo, é mais uma ocasião para você ir a fundo. A gente não gosta de ficar num debate raso das coisas. O negócio é aprofundar o tema e ir além da segunda página, mergulhar mesmo na profundidade do assunto. Acho que isso é legal. Que bom, fico feliz de saber que vocês também se dão a oportunidade de entender o outro lado, por mais que não concordem, né? Não adianta a gente estar com um pensamento fixo de que aquilo é o certo, porque tudo tem os 2 lados, né? É importante a gente conhecer um pouquinho, e isso forma verdadeiros líderes. Na atividade de liderança, quem tem empresa, quem tem filho, quem tem uma atividade na igreja, você já deve ter ouvido 2 versões da mesma história. Uhum. Acho que não é novidade para ninguém. E aí, acho que saber ouvir, saber escutar, entender, ponderar. Às vezes, essa escuta, você aprende no Líderes, por exemplo, é interessante por vários motivos. Porque você... Bom, eu acredito nisso que você está falando, que os 2 lados da moeda aquela crença que a gente tem, né, de uma verdade que talvez não seja verdade. Aí você tem que dizer para o outro que acaba te mostrando uma visão diferente, né, seja lá do que for, né? Então, você não vira aquela flauta de Hamelin, né? Que é aquela flautinha que ele toca com a magia para que todos os ratinhos estejam seguindo. Então eles não sabem nem porquê, mas eles estão seguindo. Então acho que é importante, a liderança ela tem que fazer esse movimento para que a gente olhe para A e para B e chegue num denominador comum por si mesmo e consiga
obter o protagonismo. Acho que esse é o ponto, né? Sem dúvida. Deixa eu te fazer só uma pergunta, desculpa insistir. O Líderes já teve casos de pessoas de outros municípios participando? A gente faz, em algumas oportunidades, alguns intercâmbios com outros... Não, eu digo assim, participar da formação. Tipo assim, porque hoje o que acontece? Nós, da CEDIC, nós chamamos, que nós representamos Colatina e região, né? Então nós temos São Roque, São Gabriel, Baixo Quandu, Marilândia, né? São Domingos do Norte, Alto Rio Novo, Vila Valério, né? São Gabriel, que são cidades que a gente entende que fazem parte da região de Colatina e que a gente precisa pensar Colatina com essas cidades juntos. Né? Dentro do nosso quadro de associados, nós temos, ou já tivemos, além de gente de Colatina, claro, onde nós estamos sediados, Marilândia, São Roque, Laranja da Terra, Nova Venécia. A Venécia até é a filha de um amigo meu, do Paulo Avim Maestre. Isso, Maestre, a Lívia Maestre mesmo. Temos gente de outros municípios, então a gente tem uma abrangência que vai além do município. Legal. As pessoas se deslocam, participam dos eventos. Os nossos eventos acontecem às terças-feiras, então é presencial esse evento, na maioria dos casos. Raramente a gente evita um evento online, a gente gosta mesmo do contato presencial. Quando o nosso convidado é de fora, o nosso palestrante é de fora, a gente pode fazer um evento online. Mas sempre que a gente pode, a gente traz essa pessoa para a Colatina e ela se apresenta, ela conversa com a gente presencialmente, frente a frente. É diferente o contato. O online é muito legal, funciona muito bem, é por isso que a gente está fazendo essa conversa aqui hoje, porque vai chegar para um monte de gente e vai chegar de uma forma muito legal, mas a presença, o contato físico, tá frente a frente, o cara a cara, é bem diferente, tem o seu valor. No mundo da internet, tá próximo de alguém tem um valor ainda maior, eu diria, né? Então nossos eventos acontecem às terças-feiras, dura em torno de 1h30, mas ele não fica por aí. Muito do que a gente produz fora desse evento ordinário que nós temos semanalmente. Que é quando a gente vai para casa, ler os nossos livros, produzir os nossos artigos, estudar para os nossos debates. Então é uma carga de estudo, de busca de conhecimento que vai além daquela 1h30 às terças-feiras. Acho que é por isso que a coisa dá tão certo, porque cada um se dedica de forma generosa para poder chegar no próximo evento com conteúdo para poder expor e debater e conversar. E acho que é por aí. Legal. Bacana. Vitor, a gente está chegando ao fim do nosso podcast da CEDIC. Antes da gente finalizar, eu queria te agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui com a gente hoje, contando um pouquinho aí da tua trajetória. E quero saber também sobre se tem algo especial que você pensa em fazer durante esse mandato de 1 ano, né? Que você estará como presidente do Líderes em Movimento. Conta pra gente, ou não pode revelar? Não, posso. não é segredo. Na verdade, a primeira obrigação que a gente tem é de fazer os semestres e as entregas para os associados que estão praticando, né? Se a gente é um instituto de formação de liderança, a gente precisa fazer com que os eventos sejam atrativos, que gere o conhecimento que a gente precisa gerar, que os debates sejam fluidos, que as pessoas que virão conversar, palestrar para a gente, entendam como funcionam e por que elas estão lá, e qual o conhecimento que a gente está buscando, né? Então, essa primeira organização é a parte mais básica, né? É a parte mais, digamos, rotineira. Mas a gente quer ir além disso, né? Também. Uma das coisas que a gente quer e vai fazer ao longo desse semestre, mas para além disso, é pensar no líderes a longo prazo. Para isso a gente, claro,
Preciso dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores, e aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer a CEDIC por esse empurrãozinho, esse apoio mesmo que vocês sempre têm nos dado ao longo dos anos. Mas em termos de legado, eu penso em algumas coisas, sim. Eu penso, dentre tantas coisas, né, dentro do funcionamento do Líderes, eu acho que a figura do presidente, por exemplo, talvez seja, ao longo do tempo, a figura talvez menos importante, que os próprios associados tenham cada vez mais protagonismo. Que o Instituto Líderes em Movimento seja de pessoas e associados em movimento, levando o Instituto adiante, sabendo cada um a sua posição e sabendo que pode contribuir. Então, se eu pudesse deixar um legado, eu gostaria de que todos os que estiverem conosco, todos os nossos associados, tivessem primeiro um sentimento e a vontade e o desejo de estar presente, colaborando e crescendo, né? Isso já é nítido para nós hoje, mas que ele saiba desenvolver e que ele desperte a necessidade até de desenvolver e pegar e levar além, como algo que está no sangue, algo que está no DNA. Então, acho que é um pouco disso. Rapaz, gostei da sua fala, porque somente quando você usa a palavra legado, né? Eu acho que a gente está aqui de passagem, né? Nós estamos na terra de passagem. E quando você deixa, eu falo sempre onde eu estive, e aí pegando a sua fala, que o mais importante é a entidade que eu estou. Que eu vou ficar nela por um período, depois eu vou embora. Onde eu estive, eu nunca fui mais do que 2 mandatos. Porque precisa trazer pessoas para estar participando, né? Você precisa ampliar esse movimento de associativismo. Então, quando você fala em legado, eu me senti muito bem quando a sua fala. Porque você vai dar ao Líderes uma continuidade para quem vier depois de você. Então eu acho isso super importante, que poucos pensam, né? Porque quando você vira um presidente, o ego sobe, né? Ganha um poderzinho. É igual falar assim, vou subir no banquinho e fazer um discurso, né? E quando você fala isso, você já pensa na sua sucessão, quem vem depois de você. Então eu gostei muito de ouvir essa sua fala aí. Achei muito interessante e importante para quem está nos ouvindo, né? As pessoas gostam de se perpetuar no poder, né? Aí não muda, né? Então, parabéns, obrigado aí pela... Tenho certeza que temos uma boa escolha, né? Para esse ano de 2026. É só assim que vai ser líder em movimento mesmo. Se for para uma pessoa só, não é movimento. E a gente precisa disso, a gente precisa de renovação, ainda mais num país com lideranças altamente questionáveis que a gente tem, não num país só, no mundo de modo geral, né? É necessário formar, é necessário melhorar, é necessário instruir, gerar conhecimento, e o líder está aí para isso. Bacana. E você comentou sobre a importância, né, de ter ali todo mundo presencialmente, e a gente sabe o quanto que é importante, né, a gente tá fisicamente. Eu sou uma pessoa que viajo pra caramba, tô um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sempre procuro estar pessoalmente. Mas eu costumo dizer que a tecnologia, ela não vem para roubar emprego de ninguém, para tirar espaço, ela vem para ajudar, para contribuir, e a gente precisa estar preparado para isso. E o que eu queria... não pedir, mas só, aliás, pedir que vocês reflitam um pouco sobre abrir de forma híbrida, porque para não negar a oportunidade de pessoas que não podem estar presentes em alguns dias, né, que possam participar e crescer junto com vocês, porque nem todo mundo tem a mesma possibilidade de estar fisicamente, e isso é algo que eu falo porque eu trabalho não só em Colatina, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília,
muitos países ao redor do mundo, e imagina se eu tivesse que estar presente, né, se me obrigassem, eu não conseguiria dar conta, e seria me negada a oportunidade de aprender e de acrescentar também com o meu conhecimento. Então, eu acho que isso podia ser um pouquinho pensado, porque talvez a gente consiga chamar mais pessoas para estarem próximas, mas, mais uma vez, não discordando, eu concordo em gênero, número e grau que a presença é fundamental. Fundamental. A gente tem que estar junto, sim, a gente tem que estar olhando no olho, a gente tem que estar abraçando, muda todo o contexto, né? Mas não é todo mundo que pode, tá? Queria deixar aí essa mensagem. Bom, estamos finalizando. Presidente, quer fazer mais um comentário, alguma pergunta? Não, eu acho que assim, foi muito proveitoso a gente estar aqui com o Vitor e também transmitir, né, para quem está nos ouvindo hoje, o líder do movimento que existe em Colatina, que é pensar a sucessão, a interlocução, o conhecimento, né, que foi o que você falou ali agora mesmo. O líder vive em movimento. Se as pessoas que estão lá dentro não se movimentarem, não tem por que existir. Então, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Continue contando com a CEDIC. A CEDIC tem total interesse de estar junto com vocês, cada vez mais reforçando a importância do Instituto Líderes em Movimento para Colatina, para a região. Achei muito importante quando você citou as pessoas de outros municípios, né? Eu até tinha esquecido da filha do meu amigo lá de Nova Venécia. Então isso é o que a gente quer, multiplicar, crescer e unir. Se a gente une forças, nós somos mais fortes, né? E é o que nós estamos precisando de Colatina. O nosso entorno está desenvolvendo, está crescendo, tem muita oportunidade, apesar do que você falou, né? Hoje nós estamos vivendo uma instituição que gera o país ruim, né? O Brasil precisa realmente entrar em movimento e começar a crescer, né? Então, acho que isso, se a gente trouxer Colatina e região para batalhar, nós temos muita oportunidade com o que vai acontecer logo ali na beira do mar, né? Então, obrigado aí. Fique à vontade, se você quiser trazer o pessoal no podcast, se quiser fazer uma fala com sua turma aqui, se você quiser entrevistar alguém, o podcast da CEDIC está à disposição de vocês, para que vocês também tragam seus convidados, né? E também a gente possa movimentar isso aí. Vamos divulgar esse fórum também, né? Vamos usar todos os recursos que estiverem disponíveis para isso. Eu agradeço demais a disposição, a disponibilidade, a abertura para poder falar do Líderes, para poder falar um pouquinho de mim também nesse podcast. Desejo todo sucesso para nós nas nossas empreitadas. Novamente peço para o pessoal poder seguir o Líderes, acompanhar os nossos trabalhos, siga a CEDIC também. Fico grato pela abertura, para a gente colaborar juntos em outras oportunidades nesse podcast. Eu vou fazer um pouquinho da nossa casa aqui também, e voltar aqui um dia falando daquilo que a gente realizou ou não realizou, fazer um balanço. Espero que esses períodos sejam bem sucedidos e os próximos ainda melhores. Agradeço mais uma vez. Obrigada, Vitor. Obrigada, pessoal, por mais uma vez estar acompanhando a gente. Como comentei, é uma excelente oportunidade da gente esclarecer fatos, né? E não deixe de seguir a gente. Não deixe, isso é muito importante para que a informação real, verdadeira, né, transparente, possa circular pela sociedade, pela região. Um abraço.